Então, gente, hoje é a aula de exercício sobre força e campo eletromagnético, desculpa, força e campo elétrico. E eu preparei 5 exercícios para a gente discutir. A minha mesa digitalizadora ainda não chegou, então eu preparei com canetinha, certo? Quando chegar, a gente resolve na hora, que eu acho que é mais fácil, até o ritmo é melhor. Eu preparei 5 exercícios para a gente discutir sobre cálculo de força e campo elétrico. Não, eu comprei na Kabum, cara. Na Kabum tava um preço bom. É que é propaganda, né? Eu não sei, tá gravando, não sei se eu posso fazer propaganda, mas quem que tá na promoção na Kabum, a mesa digitalizadora. A Shopee que vem da China, aí só vai chegar no final do curso. Mas enfim, olha só, gente. São 5 exercícios de cálculo de força e campo elétrico. Vamos ver esse primeiro exercício aqui. Ó. Eu tenho uma distribuição de cargas, que é uma carga Q, uma carga 2Q e uma carga 3Q, que são colocadas no vértice de um triângulo equilátero, certo? E no centro dele eu vou colocar uma carga Qzão. Seria bom ganhar dinheiro com isso, né? No centro do triângulo eu vou colocar uma carga Qzão. E aí a pergunta é, qual é a força elétrica que as outras cargas exercem sobre Qzão? Como é que eu resolvo esse problema, gente? Eu tenho 3 cargas sobre aqui a linha é só uma linha para dizer que o triângulo é equilátero. Tenho 3 cargas, Q, 2Q e 3Q, formando um triângulo equilátero. Eu ponho no meio uma carga Qzão e eu quero saber a força elétrica resultante sobre Qzão. Essa aula é muito importante para que a gente discuta. Então eu preciso que vocês interajam, certo? Se vocês interagirem, não é tão legal. Como que eu calculo a força elétrica de uma distribuição de cargas sobre uma dada carga Qzão? Eu tenho que fazer a soma vetorial das forças de cada componente, de cada parte, certo? Do meu sistema. Eu tenho que calcular a força que Qzinho exerce em Qzão, que 2Qzinho exerce em Qzão, que 3Qzinho exerce em Qzão, e depois somar tudo. Somar vetorialmente, certo? Cada uma delas é um vetor. Então vamos lá. Aqui eu escrevi que é isósceles, mas ele é equilátero, certo? Suponha que eu queira calcular a força de Qzinho para Qzão, primeiro. Se o meu triângulo é equilátero, a soma dos ângulos internos dá 180 graus, cada ângulo é 60 graus. Por simetria, esse traço rosa aqui divide no meio o ângulo. Então, o ângulo alfa, que está em verde aqui, que é o mesmo aqui em todos os lugares, ele vale 30 graus ou π sobre 6. Tudo bem? Então, a gente tem a informação, a gente tem a geometria. Então, a gente vai calcular agora as forças que cada carga exerce em Qzão. Começar com a carga Qzinho. Aí você vai aqui, você faz um zoom. Vocês estão vendo o mouse, né, gente? O mouse é o ponteiro, como se fosse a minha mão. Você tem Qzinho e tem Qzão. A gente sabe que Qzinho e Qzão têm o mesmo sinal. Então a força elétrica ela está na linha em que liga, na direção da linha em que liga as duas cargas, né? E é repulsiva porque Qzinho e Qzão têm o mesmo sinal. Eu tenho que calcular vetorialmente a força, certo? Então o que acontece? A força de Qzinho e Qzão vai ser KE, Qzinho e Qzão sobre D quadrado, onde D eu não sei o que é, mas é a distância entre Qzinho e Qzão, vezes o vetor diretor
que liga Qzinho a Qzão. Todo vetor, o que é um vetor diretor? É o versor, certo? É aquele R chapéu. Todo vetor unitário pode ser escrito em termos de um ângulo. Todo vetor unitário pode ser escrito tipo cosseno de θ na I, mais seno de θ na J, onde I é a direção horizontal e J é a direção vertical. Por quê? Porque cosseno quadrado mais seno quadrado é igual a 1. Então aqui eu tenho um ângulo alfa. Eu posso escrever então a minha força como sendo KE, Qzinho, Qzão, dividido por D quadrado, na R. Mas a minha R, que é esse versorzinho, o meu R ele vai ser, ele vai ter uma componente do tipo menos cosseno de alfa na I, horizontal, mais seno de alfa na J, vertical. Tudo bem, gente? Vocês concordam comigo que essa aqui é a força que Qzinho exerce em Qzão? Se eu substituo o alfa seno de alfa é meio, cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 2, essa aqui é a força que Qzinho vai exercer em Qzão. Aí é só agora repetir para os outros dois, certo? 2Qzinho vai também exercer uma força em Qzão. Vamos olhar só para esse sistema aqui. As duas cargas têm o mesmo sinal, então a força que 2Qzinho exerce Qzão está para baixo. E ela vai ser KE, constante de Coulomb, 2Qzinho, Qzão, dividido por D quadrado, para baixo, certo? Na menos J. Então é menos 2KE, Qzinho, Qzão sobre D quadrado na J. Certo? Aí tem a carga 3Qzinho. A carga 3Qzinho, ela está aqui, certo? O ângulo também é alfa, que é 30 graus. Então é KE, 3Qzinho, Qzão sobre D quadrado, e olha só. O vetor diretor, ele tem módulo 1, né? Ele vai de 3Qzinho para Qzão. Então se eu decomponho ele nas coordenadas x e y, vai dar cosseno de alfa na I, mais seno de alfa na J, certo? Substituindo os valores aqui, eu tenho que f de 3Qzinho é isso daqui. 3KE, Q. Tudo bem, gente? Eu tenho f de Qzinho, f de 2Qzinho e f de 3Qzinho. Qual é a força total sobre a carga Qzão? É f de Qzinho mais f de 2Qzinho mais f de 3Qzinho. Vetorial, certo? Ou seja, se eu escrever a força total como fx na I mais fy na j, o fx vai ser a componente x, vai ser a soma das componentes x, da força de Qzinho, força de Qzinho, força de 3Qzinho, e y é a mesma coisa. Então, na direção I, se eu voltar aqui, vai ser KE, Qzinho, Qzão sobre D quadrado, menos raiz de 3 sobre 2, mais 0, mais 3 raiz de 3 sobre 2, certo? E aí dá 2 raiz de 3 sobre 2, que é a raiz de 3. Então, fx é raiz de 3, KE, Qzinho, Qzão dividido por D quadrado. Na direção J eu tenho meio aqui, eu tenho menos 2 aqui e tenho 3 meios aqui. Então vai ser meio menos 2 mais 3 meios, que é 0. Então, a minha força está na horizontal. A minha força vai ser, e é isso daqui, é o fx. É raiz de 3 KE, Qzinho, Qzão dividido por D quadrado na I. Mas o problema não acabou, certo? Porque eu não sei quem é D. O problema é dado em termos do A, que é o A, ele é o lado do triângulo, que é A é o lado do triângulo. Então vamos calcular D. D é essa distância entre Qzão e Qzinho. Se eu passar uma linha no meio aqui, ó, do triângulo, como Q está no centro, ela vai cortar no meio. Aqui a distância então vai ser A sobre 2.
Aqui, esse triângulo aqui é o que está aqui desenhado nesse triangulinho aqui. O ângulo é alfa, a hipotenusa é D e esse cateto é A sobre 2. Então, cosseno de alfa é A sobre 2 dividido por D. Cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 2, então D é A sobre raiz de 3, D quadrado é igual a A sobre 3. Substituindo na força total, que é essa daqui, sobe um 3 para cima, então a força total é 3 raiz de 3 KE, Qzinho, Qzão sobre A quadrado na I. Tudo bem, gente? É um cálculo simples, mas talvez um pouco demorado. Isso, obrigado. Jefferson, D quadrado é A quadrado sobre 3, isso. Aqui tem o A quadrado, certo? Aparece até aqui. Beleza, D quadrado é A quadrado sobre 3. Tudo bem, gente? Esse é um exemplo de cálculo de força gerada por uma distribuição discreta de cargas. Que vai aparecer bastante para vocês agora, daqui para frente. Cálculo de força ou de campo elétrico devido a uma distribuição contínua de cargas, onde você tem que usar agora, você tem que integrar sobre o seu corpo a densidade de carga, ou a densidade linear, ou a densidade superficial, ou a densidade volumétrica, dependendo do problema. Vocês viram isso no Moodle, tem um exercício lá sobre isso, e no livro também, do anel, campo elétrico gerado por anel. Mas a gente vai ver aqui então o cálculo. Cálculo dessas coisas. Vamos pegar esse exemplo aqui. Exercício. Todos são do Moisés. É uma carga Qzão é distribuída uniformemente sobre o fio semicircular de raio A. Ou seja, semicircular aqui, né? Todo esse negócio. Calcule a força com que esse fio atua sobre uma carga de sinal oposto menos Q colocada no centro do círculo, né? Aqui. Para resolver esse tipo de problema, gente, a gente precisa abusar e usar, ou usar e abusar, que fala. A gente precisa usar e abusar de simetrias. O que são simetrias? Simetrias é o que ajuda vocês. Simetria é uma coisa, um problema que você vê que é igual dos dois lados, ou algo assim, que permite que você saiba, sem calcular nada, alguma informação adicional. Por exemplo, esse fio semicircular aqui, ele tem uma simetria. Qual a simetria dele? Pergunta. Qual a simetria do fio? A gente espera alguém responder. O que é uma simetria, gente? Presta aqui o negócio. Passa uma linha vertical aqui, onde está o mouse. Onde passo. Não entendi, Jefferson. Simetria radial. Aqui a simetria não é radial porque é só metade do círculo, né? Mas em particular a gente tem uma simetria que a gente pode ver. Às vezes a parte mais difícil do problema é enxergar a simetria. O que eu quero fazer? A minha força é um vetor. Eu não quero calcular uma soma vetorial, porque dá trabalho. E às vezes dá tanto trabalho que você não consegue terminar, que dá errado. Se você começa a resolver o problema loucamente, assim, sem critério nenhum, a chance de dar errado é enorme. Então você tem que parar e refletir. O que está acontecendo? Para onde que está apontando a força? Eu quero saber para onde está apontando a força, pelo menos. Isso vai ajudar a calcular só aquela componente.
Eu não vou, a componente perpendicular eu não vou precisar calcular porque eu sei que ela vai se anular quando eu integrar. Se eu passo uma linha vertical aqui, tudo que tem do lado direito tem do lado esquerdo, certo? Então aqui, esse pedacinho vai exercer uma força para cá, né? E esse pedacinho vai exercer uma força para cá, de modo que a componente horizontal vai se cancelar de uma força com a outra. E vai sobrar só uma componente vertical. Se eu fizer isso para todos os pedacinhos, quando eu integrar, as componentes horizontais dos meus elementos de fio, de comprimento de fio, vão se cancelar. E vai sobrar só a vertical. Então, essa simetria, por simetria é um termo meio coringa, né? Você fala, por simetria vai acontecer isso. Não. Mas eu estou dizendo para vocês aqui, isso que eu estou dizendo, vocês teriam que escrever. Qual é a simetria do problema? Ó, ele é simétrico em relação a esse eixo. Então, tudo que tem para cá, tudo que tem para cá, a força que agir aqui vai ser assim, força que agir aqui vai ser assim. E aí o que acontece é que essa componente horizontal vai cancelar essa componente horizontal, vai sobrar uma componente vertical. Para onde está essa componente vertical? Aí eu sei que a carga Qzão tem sinal oposto da carga Qzinho. Então a força é atrativa. Então a força vai estar para cima. Eu já sei, só olhando para o problema e discutindo essas simetrias, que a força sobre Qzinho vai estar para cima. Tudo bem? Então a força sobre Qzinho vai estar aqui sobre essa linha reta cinza. E aí agora é só calcular, né? Vamos lá. Então sempre você começa pegando, quando você tem que integrar, você pega um elemento de fio. Um elemento de comprimento do fio. O fio tem comprimento L igual a πA. Aí eu vou pegar um elemento de fio. DL. A gente vai trabalhar muito com infinitesimais para poder integrar. Então é bom. Vocês já viram isso, né, gente? Se não viram, é uma ótima hora de revisar tudo direitinho, ou olhar tudo direitinho. Então, olha só. Se eu pegar um elemento DL aqui, vai estar associado a ele uma carga lambda DL, onde lambda é a densidade linear de cargas. Além disso, se eu parametrizar aqui o meu semicírculo pelo ângulo φ, no comprimento de arco, ΔL é A Δφ, certo? Então o DL infinitesimal vai ser A dφ. Então, ao comprimento DL vai estar associado a uma força infinitesimal. Como eu sei que, como eu falei aqui, por simetria, vai se cancelar a parte horizontal, eu vou calcular só a vertical. Então, a componente vertical da força associada ao elemento de fio DL é a força de Coulomb. É KE, Qzinho, carga da fonte, que é lambda DL, dividido pela distância, que é A quadrado, só que é projetada na vertical, né? Se esse ângulo é φ, quando eu projeto na vertical, aparece um seno de φ. Então, a componente y vai ser isso vezes seno de φ. Certo? DL eu substituo como A dφ. Então, aí quando eu reescrevo tudo, o A cancela. Fica dFy igual a KE, Qzinho, lambda A dividido por A, seno de φ dφ. Por quê? Porque o dFy vai ser o dF, vetor dF, aqui, produto escalar com o versor J, ou Y. Então aparece um seno de φ. Porque seria o cosseno desse ângulo aqui, que é 90 menos φ. Então a força total vai ser integral. Eu sei que
no final a força em X vai se cancelar, então eu vou calcular só a força em Y, e a força total exercida no final vai ser essa integral, vai ser força total Fy na J, e Fy é a integral do meu dFy. É KE, que integral de seno de φ dφ. Como é meio círculo, né, sai de 0 e vai até 180 graus. A integral de 0 a π. KE, cosseno de φ de 0 a π dá 2. Fy é 2 KE, que é lambda sobre A. E lambda é isso daqui, né? L é πA, então a carga total é π lambda A, então eu tiro o lambda aqui e consigo escrever Fy como 2KE, Qzinho, Qzão, πA quadrado. E em termos do ε0 aqui, o conceito de Coulomb dá para escrever assim. Essa é a força. Tudo bem, gente? Então a gente pode agora obter o campo elétrico, porque eu sei que a carga é menos Qzinho, então a força vai ser menos Qzinho e o E então é isso daqui. Tudo bem, gente? Vocês podem usar isso para calcular basicamente tudo que vocês precisam. É extremamente importante que vocês prestem atenção, primeiro de tudo, na simetria do problema. Porque se você não... Porque senão você teria que calcular também a força em X, e aí você ia ficar bravo, porque ia demorar, e aí ia tomar tempo, e aí ia dar zero. Enfim, quando você se vale de simetrias e vê que as simetrias funcionam e sabe quais elas são, você evita de calcular muitas coisas que dão zero. Você sabe, a força vai estar na vertical, então pronto. Então vai ser na vertical. Tudo bem, gente? Eu vi que tinha um exercício no fórum e parece que caiu para vocês em alguma lista, e eu vou fazer ele aqui, que é o do fio infinito. Campo elétrico do fio infinito. É um fio retilíneo muito longo, infinito, está carregado com uma densidade de carga lambda. Calcule a força que ele faz numa carga pontiforme Q a uma distância ρ do fio. De novo, simetria, gente. Se eu pego esse elemento DZ aqui, da figura, ele vai estar apontando para cá com uma força DF. Só que como o fio é infinito, para todo elemento DZ aqui vai ter um elemento DZ em cima, DZ' em cima, que vai ter uma outra força, também F, linha, que tem mesmo um módulo de F, só que a componente Y está para baixo. Então tudo que tem embaixo tem em cima. Como no outro caso tudo que tinha um lado tinha do outro, cancelou a força horizontal. Aqui, se tudo que está aqui embaixo tem em cima, vai cancelar a componente vertical. Então vai sobrar só uma componente na direção radial. Porque isso aqui tem uma simetria cilíndrica, certo? Isso aqui é um fio. E aí eu estou calculando uma distância ρ, mas tem uma simetria cilíndrica aqui. Então eu estou chamando de direção radial, a direção que sai do fio e vai para fora. Radial cilíndrica, né? Direção ρ. Então, se eu pegar um elemento DZ do fio, vai estar associado a ele uma força DF, cuja componente em ρ vai ser KE, que é carga da fonte, que vai ser lambda DZ sobre R quadrado, onde R vai ser essa distância aqui, vezes o cosseno de θ. Por que o cosseno de θ? Porque eu estou calculando na direção radial. Então, esse ângulo é θ, eu tenho que decompor o meu vetor nessa direção. Projeção no eixo horizontal, radial aqui. Né?
E aí a força elétrica total vai ser a integral desse negócio. Nota que quando você escreve um diferencial de... Você sempre vai começar com um diferencial de comprimento. Vai associar a ele um diferencial de carga. Vamos dar DZ. E esse diferencial de carga vai gerar um diferencial de força. Esse é o procedimento. Começa com o diferencial de comprimento. Ele vai te dar um diferencial de carga. E aí você vai ter um diferencial de força. O DF tem que estar escrito em termos de algum diferencial. No caso passado foi diferencial de ângulo. Aqui é um diferencial de comprimento. Aí eu vou lá então e calculo a força elétrica total. Como? Eu sei que as outras componentes vão se cancelar, então eu posso integrar só o que tem aqui. F vai ser F ρ na ρ, onde F ρ vai ser a integral dos DFs, das projeções radiais dos DFs. Vai ser a integral de DF ρ. Só que quando eu passo para a coordenada, eu tenho que colocar os limites de integração. Então aqui eu vou integrar em Z. Vai ser KE, Q, lambda, integral de menos a infinito, φ é infinito, certo? De cosseno de θ dividido por ρ quadrado mais Z quadrado dz. Só que conforme eu vario θ, Z, conforme eu vario Z, eu vario θ, certo? θ depende de Z. Então eu tenho que fazer uma transformação na minha integral para poder calcular. Se eu escrever Z como ρ tangente de θ, certo? A tangente de θ é Z sobre ρ. Então Z é ρ tangente de θ. Eu consigo calcular o dz em termos de dθ, faço uma mudança de variáveis, isso vocês sabem fazer. E aí você chega que a força total é KE, Q lambda sobre ρ, essa integral de cosseno de θ. E aí vocês conseguem calcular aqui F ρ como sendo isso daqui, 2KE Q lambda sobre ρ, e F vai ser F ρ na direção radial ρ, radial cilíndrica. E o campo elétrico, como a força é QE, né? Eu consigo também calcular o campo elétrico do fio, que vai ser QE, lambda sobre 2ε0 ρ na direção ρ. Beleza, gente? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, é para vocês falarem ou escreverem. Tudo bem? Senão a gente vai passar aqui para os exercícios e... Enfim. Eu vou revisar aqui um exercício, que é um exercício que está no livro, que está no Moodle resolvido, que o professor James gravou a resolução ao vivo, gravado, né? Ele escreveu, e eu vou revisar aqui, que é o campo elétrico de um anel sobre o eixo que cruza o anel pelo centro. Por que eu vou revisar? Porque eu quero calcular o campo elétrico de um disco sobre o eixo de simetria. Então, eu vou calcular sobre o anel, depois eu vou integrar no raio e vou achar sobre o disco. A carga Q está distribuída uniformemente sobre o anel circular vertical no desenho, né, de raio ρ, espessura desprezível. Com a força que esse anel exerce sobre uma carga Qzinho sobre o eixo que passa pelo centro de anel a uma distância d do plano. Então eu começo com o elemento dl aqui do desenho de comprimento do anel. A ele eu vou associar uma carga lambda dl, onde lambda é a densidade linear de carga. E aí, se eu tenho, para calcular lambda, eu vejo que a carga total é lambda vezes o comprimento. Então é lambda vezes 2πρ. Então lambda aqui é sobre 2πρ. Aí eu guardo isso. E por simetria, cada elementozinho que tem aqui
que vai gerar uma força aqui, esse DF inclinado, para cada elemento desse tipo vai existir, para cada elemento desse tipo vai existir no lado oposto, φ mais π, um outro elemento que é o elemento que vai gerar uma força aqui também, só que em vez de estar para cá, vai estar para cá, de modo que as componentes transversais ao eixo de simetria se cancelam. Sobra só a componente sobre o eixo de simetria, que eu vou chamar de F perpendicular. Então eu posso calcular o meu DF projetado no eixo de simetria e integrar só essa projeção. O comprimento DL vai gerar uma força cuja componente ao longo do eixo vai ser DF perpendicular, que é KE, lei de Coulomb, KE, lambda DL, carga da fonte, sobre R quadrado. Só que aí eu vou pegar a projeção, né? Aqui é θ. A projeção aqui nessa direção é cosseno de θ, certo? Então é df KE, que é lambda dl, dividido por R quadrado, cosseno de θ. E aí agora é substituir as coisas, olha só. Cosseno de θ é D sobre R, certo? Dzão sobre R. E o meu dl eu vou escrever como no caso do semicírculo lá, como ρ dφ. Porque eu quero integrar, eu não posso integrar em L, quer dizer, eu posso, aí que tá. Uma das mágicas é saber qual que é a variável melhor de se fazer conta. Integrar em L é chato, porque eu estou integrando sobre o comprimento do círculo. É mais fácil integrar sobre o ângulo, que eu sei que varia de 0 a 2π, eu sei que vai aparecer no máximo um cosseno ou um seno. Então o df perpendicular aqui vai ser KE, Qzinho, lambda, sobre R quadrado, D sobre R, que é o cosseno de θ, dl. Aí eu ponho ρ dφ. Então esse é o meu df perpendicular. Certo? E R quadrado é D quadrado mais ρ quadrado. Então R quadrado é esse daqui, eu substituo R ao cubo aqui, dá isso. A força total vai ser obtida então integrando o df perpendicular sobre o anel. Quando eu integro o diferencial de força e olho para a expressão dele, ele tem um diferencial de ângulo. Então ao df está associado dφ. Então eu vou integrar em φ. Da onde? O anel, ele é um anel, ele fechado. Então o φ varia de 0 a 2π. Então a minha integral vai ser de 0 a 2π. Vai ser KE, Q, lambda, dρ dividido por d quadrado mais ρ quadrado a 3 meios. Integral de 0 a 2π dφ, que é 2π. Certo? E aí eu vou lá, pego o meu Qzão. Meu Qzão vai ser 2π Q lambda. 2π, desculpa. Meu Qzão vai ser 2π lambda ρ. Então eu substituo o meu Qzão aqui e essa é a minha força total, módulo da força total, que está na direção perpendicular ao anel. E o módulo do campo elétrico vai ser F igual a QE, vai ser KE, Qzão, Dzão, dividido por D quadrado mais ρ quadrado a 3 meios. Tudo bem, gente? Vocês viram isso daí já? Isso daí tá rápido, gente. Eu prometo que a próxima aula vai ser mais lenta. Não mais lenta, mas a próxima aula vai ser mais compassada. Porque aí a gente vai ter mais tempo. Todo mundo vai começar, eu vou escrever, todo mundo vai começar às 7, vai dar certo. Então, E é isso daqui. Para que eu revisei esse exemplo? Revisei esse exemplo porque agora eu quero calcular sobre um disco. Olha só. Antes eu tinha um anel, né? Aí eu vou usar o resultado do anel para calcular o campo elétrico
sobre o eixo de simetria do disco, gerado pelo disco que tem uma densidade, tem raio A e densidade superficial sigma, certo? Uma distância D aqui eu vou conseguir calcular. O que eu faço? Eu sei, tem várias maneiras de resolver esse problema. Esse problema pode ser resolvido, por exemplo, por integral dupla, que é o que a gente está fazendo aqui, mas a gente vai interpretar de uma outra maneira. A gente tem o campo elétrico de um anel, certo? Para uma carga Q do anel. Se eu pegar agora um anel com uma espessura infinitesimal, eu posso pegar a carga dQ, o infinitésimo de carga, a carga dQ associada a esse anel de espessura infinitesimal dρ. dQ vai ser sigma vezes a área do anel. E como o dρ é infinitesimal, a área do anel vai ser 2πρ vezes dρ. Então esse negocinho pintado aqui, esse anelzinho pintado de espessura dρ, vai ter uma carga associada dQ, que é igual a sigma vezes 2πρ dρ. E aí eu posso, então, agora usar o resultado do exercício anterior e ver que nesse Q eu posso substituir agora um dQ para achar o campo elétrico desse anel com espessura dρ. E achando esse dE aqui, eu integro depois. Então, o que eu faço é que eu vou pegar essa expressão e vou substituir dQ, o Qzão aqui, por dQ. Vai ficar KE, Dzão, D quadrado mais quadrado 3 meios, dQ. E aí eu substituo o meu dQ, que ele é sigma vezes 2πρ dρ. Então vai ser 2π sigma KE dρ. E aí o campo elétrico total. Então, ó, cada anelzinho vai ter uma contribuição sempre na mesma direção. A gente viu que o anelzinho ele tem uma contribuição de direção vertical aqui. Então, se todos os anelzinhos têm uma contribuição em direção vertical, o campo final vai ter uma direção vertical e, para calcular ele, eu vou integrar sobre todos os anelzinhos, porque está tudo na mesma direção. Então, o campo elétrico total gerado pelo disco terá módulo de E, que é a integral de dE, que se transforma numa integral de dρ. Isso é 2π sigma KED, integral de 0 até A de ρ dividido por D quadrado mais ρ quadrado 3 meios dρ. E aí terminou, gente. É só resolver a integral. E aí vocês resolvem, certo? Uma substituição de variáveis aí relativamente simples, que faz com que você resolva a integral e dá esse resultado aqui. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu ver agora o que eu faço. Eu paro a apresentação. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou disponibilizar esses slides em algum lugar do Moodle, tem uma pasta lá do material dos professores e aí vocês podem estudar por ele ou vocês... Eu sugiro que vocês façam a maior quantidade de exercícios possível.